aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso primeiro Bloomcast dessa temporada. E para começar essa temporada da melhor maneira possível, eu não poderia convidar outra pessoa a não ser Thalita Bernardo, gente. Então, amiga, se apresenta aí. Fala um pouco de você pro pessoal. Oi, gente. Ai, eu tô com vergonha. Pô, eu sou a Thalita Bernardo, né? Amiga da Yasmin. Eu sou estudante de jornalismo junto com ela. É isso, acho que não tem muito o que dizer sobre mim, não. Eu sou uma estudante de jornalismo, tentando ser uma escritora nesse mundo de meu Deus, e espero que dê certo e que eu não precise ser sustentada pela Yasmin, que é o meu plano. Pra gente começar esse nosso papo, eu fiz aqui um roteirinho de várias coisas que eu queria conversar com você, porque você é uma pessoa, assim, fora do comum. Nunca vi gente Beleza. como você. Pra começar, eu queria que você falasse um pouco de como a gente se conheceu, porque foi muito louco a forma que tudo aconteceu e eu acho que as pessoas elas precisam ouvir essa história. Foi no primeiro semestre, né, amiga? Eu acho que já tava bem ali no. Você entrou bem no início também, não foi uma coisa muito demorada. E aí a gente tinha uma pessoa ali no intermédio, né, que era o Greg. Eu lembro que ele me mandou uma mensagem e ele falou assim: Olha, tem uma menina nova e ele estava saindo, né, da faculdade por algumas questões que ele passou. E aí ele falou: Olha, tem uma menina nova que tá chegando, ela é super. Ele já vendeu seu peixe real para mim, que ele mandou pro WhatsApp: Olha, ela é super legal, ela é super educada e tal. Tenta conversar com ela para ela não ficar deslocada. Quem dera, né? Porque você nunca queria ficar, mas tudo bem. Aí ele me mandou o seu contato. Aí eu mandei lá no grupo, falei com a galera e tal. E aí a gente começou a conversar. Nessa que a gente começou a conversar, logo a Yasmin já entrou na nossa. Eu lembro que a gente estava fazendo um trabalho, você lembra? Que você já chegou apresentando, amiga. Isso é Sim. incrível. Aí a gente estava fazendo esse trabalho, ela já entrou no nosso grupo, dali já gostei da Yasmin, porque a Yasmin, a gente, às vezes, dá uma enganada, a gente parece ser igual, mas a gente não é, a gente é muito oposta. A gente tem, sei lá, uns gostos diferentes, uns vocabulário, ideia, enfim, diferente. E dali eu já comecei a gostar de você, porque você era o tipo de pessoa real. Eu gosto de gente real, que ri, que conversa, que não problematiza tudo. Uma pessoa que eu sei que dá para conversar, que entende o lado A, o lado B. Depois você faz o seu julgamento, mas você escuta. Então, para mim, você foi a pessoa assim, foi o achado na faculdade. É legal lembrar disso também, porque eu sou cristã e na época eu falei para Deus, eu falei: Senhor, eu vou entrar na faculdade, vai ser tudo novo para mim, mas coloca pessoas, aquela coisa de crente, né? Coloca a pessoa no meu caminho que é cristão, que tá na mesma vibe, na mesma ideia, para que, sei lá, a gente se fortaleça. E aí, logo eu conheci a Vanessa, a Isa, só que a nossa conexão não foi tão grande quanto a minha com você, porque logo em seguida a Vanessa saiu, a Isa era de outro curso e foi realmente você que ficou. Você me adotou, amiga. Gente, essa história, ela é muito doida, porque a Thalita tava falando sobre isso, né? Nós duas somos cristãs e tal. E a mesma oração que ela fez antes dela entrar na faculdade foi a mesma oração que eu fiz. Eu falei: Deus, eu tô indo pra faculdade, eu não conheço ninguém, eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu oro pra que o Senhor coloque pessoas de Deus na minha vida e que vão me abençoar muito. E, tipo assim, eu entrei na faculdade, tipo, na semana que fechou tudo, né? Então, tipo, eu não conhecia ninguém realmente, né? Tipo, você, as meninas ainda tiveram essa coisa de se conhecer pessoalmente, e eu não conheci ninguém pessoalmente, né? Tipo, tudo virtual. E aí, tipo, eu lembro de ter feito, né? Já começar a fazer o trabalho de jornalismo investigativo lá, logo no começo da faculdade, né? Porque eu tive que, tipo, ir atrás do contato de todo mundo, tipo, das pessoas da sala, até encontrar alguém que encontrasse nas redes sociais que pudesse me ajudar. E aí eu encontrei o Gregory, falei de tudo, ele me contou um pouco da situação dele também. E aí eu mandei, tipo assim, não sei se você me mandou mensagem, eu mandei mensagem pra você, não sei como isso aconteceu, mas eu sei que desde o primeiro momento eu me senti assim, super acolhida, assim, de uma maneira que eu nunca tinha sido acolhida por ninguém ainda, assim, tipo, realmente, como você falou, foi uma conexão, assim, tipo, muito doida, porque a gente conversou, assim, pela primeira vez e parecia que a gente se conhecia há anos, assim, a conversa que fluiu, não foi nada tipo, tá bem, tô bem. Sabe, essas coisas, tipo, mecânicas, assim, tipo, de quando você tá conhecendo Sim, alguém.
Nossa, foi muito, muito diferente. Nunca. E eu Foi sou, muito. e como você falou, a gente é muito diferente, né? Tipo, em vários aspectos. A gente se parece em muita coisa, mas a gente também é muito diferente em outras. E diferente de você, que eu sinto que você, assim, logo quando você conhece uma pessoa, assim, você é super acolhedora, você super conversa com a pessoa e tal, e já faz com que a pessoa se sinta ali próxima. Eu sou muito ao contrário, eu sou muito mais retraída, eu sou muito mais a minha. Tipo, eu demoro pra me abrir pra conversar com as pessoas, e com você foi, tipo, instantâneo. Tipo, a gente começou a conversar e a gente já era best friend forever. Exatamente, amiga. Eu acho isso uma coisa, uma loucura. Você falou até uma coisa que me fez lembrar aqui, porque eu era super preconceituosa com a amizade à distância. Não, que, mas não tem como isso funcionar, não. Se você não tá num. Porque eu sou muito do pessoal, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de tocar na pessoa. E eu falava, não, não tem como você ser amigo virtual, vai perder contato e tudo mais. Isso é uma coisa muito louca, porque eu nunca te vi pessoalmente, você nunca me viu pessoalmente. A nossa amizade é literalmente virtual, fruto de uma pandemia, infelizmente, mas que deu super certo, literalmente, real. Sim, e tipo, a gente conversa, tipo, por mais que a gente se conheceu na faculdade, tipo, os nossos assuntos também, eles não estão simplesmente atrelados à faculdade. Tipo, em tempos de férias, vamos dizer assim, que a gente não tá fazendo, produzindo nada pra faculdade, a gente ainda consegue conversar de outras coisas, da vida, de como tá sendo as coisas. A gente desabafa, mesmo sem querer, né, em conversas que a gente tá falando de qualquer Nossa, coisa. literalmente. Eu marco ela até em sorteio de Instagram, gente. Eu acho que ela não aguenta mais. Eu marco tanto a Yasmin em sorteio de Instagram. Nunca ganhei nenhum, mas vale tentar, né? Tipo, no Instagram também a gente vive se mandando meme, e como você falou, né? As pessoas têm esse meio que preconceito, né? De amizade de virtual, né? De tipo, ai, não vai dar certo, porque por várias coisas. Mas assim, super deu certo. E assim, eu acho que por mais que essa pandemia ela tenha vindo de uma forma ruim em muitos aspectos, mas em outros, ela veio em muito. Ela foi muito boa em outros aspectos, né? Tipo, nisso, né? De você gerar conexões com pessoas que você talvez nem teria, porque você nunca ia conversar com aquela pessoa. Sei lá, eu não sei se a história não tivesse sido dessa maneira, se a gente ia ser tão amiga quanto a gente é hoje. Verdade. Se fosse pessoalmente, talvez no presencial, você poderia ter se atrelado a uma galera diferente da minha, realmente. Acho que tava Sim, tudo. Era pra ser desse jeito, sabe? E eu mordi minha língua real, porque eu não, eu mesmo falo, eu era super preconceituosa com a parada de amizade virtual. Eu sou uma pessoa que eu não acreditava nisso, porque eu acho que precisa de algo a mais, sabe? Ficar conversando ali no WhatsApp, ficar presa a uma rede social para você ter um contato com alguém, para mim é muito difícil, porque eu sou ruim nas redes sociais. E aí eu falava, não, isso aí não funciona para mim. A pessoa tem que estar aqui, eu preciso ver ela, precisa ser um amigo da igreja, da faculdade, do trabalho. Mas com você foi diferente, amiga. Literalmente a gente tem algo além da faculdade, dos estudos, não se restringe só a segunda a sexta, sabe? É mais do que isso. sim, isso é muito verdade. E, gente, só explicando o que a Thalita falou sobre a dificuldade dela nas redes sociais, é que a Thalita, ela é o tipo de pessoa que você manda mensagem pra ela na segunda à noite, 11 horas da noite, na sexta. Ai, Na Deus. sexta, 11 horas da manhã, ela responde você. Fala, ai, desculpa, é porque, né, aconteceu alguma coisa. E aí Mas eles sempre tem uma explicação. Gente, ela tá me expondo, eu não acredito nisso. Mas é verdade, mas é verdade. Mas assim, é muito engraçado, porque aí ela volta, ela conta a história de tudo que aconteceu e você não consegue nem ficar bravo com ela, que você fala, gente, olha tudo que aconteceu com ela, deixa ela. Tá bom, ela resolveu o problema. Entendeu? Isso não é tão urgente. Pelo menos isso, né? A minha deixa. Você falou uma coisa também no começo, que é sobre os livros, né? Que é uma coisa, gente, que eu vou ser sincera pra vocês. Eu já sou fã dela, entendeu? Tudo que ela escreve pra mim, eu já falei pra ela que quando ela lançar o primeiro livro dela, depois dela lançar, eu vou querer ler até a lista de supermercado dela, porque ela escreve muito bem. Ela fala que não, mas ela escreve muito bem. E eu queria conversar isso com você, sobre livros, sobre escrita. Conta pra gente, pras pessoas, né, que não sabem, como que foi o seu processo, né, de entrar na faculdade, como que foi tudo isso, e como que a escrita, ela tá tão atrelada à sua vida também fora do jornalismo. Eu nunca quis ser jornalista. Não, é uma coisa que choca todo mundo. Todo mundo. Todas as pessoas que me perguntam, Thalita, o que você faz? Eu falo, faço jornalismo, mas não quero ser jornalista. Todo mundo fica, ué, então por que tá fazendo jornalismo?
desde pequena, acho que quando criança a gente quer ser muita coisa, mas eu nunca fui uma criança que quis ser muita coisa, né? Eu tinha uma ideia. Eu vou ser bióloga marinha. Eu falava isso para todo mundo. Eu vou ser bióloga marinha porque eu gosto de baleia, porque eu gosto de golfinho, enfim, porque eu gosto de tartaruga marinha, então eu vou ser bióloga marinha. Quando eu cresci, né, passei no ensino médio, eu me preparei a vida inteira para ser bióloga marinha, amiga. Não passava pela minha cabeça ser qualquer outra coisa que não fosse isso. E nessa época eu já era muito apegada à leitura, né? Eu conheci o livro muito cedo. Na minha escola, que era a prefeitura, tinha um projeto de todo ano eles entregavam uma sacolinha com 2 livros, né, que eram entregues a nós. Seja uma literatura brasileira, seja um infanto-juvenil, eles sempre entregavam. Então, a leitura sempre foi algo muito fácil para mim. Eu sempre fui muito das aulas de história, das aulas de português, eu gostava disso, tinha boas notas. Eu me interesso por história. Se você sentar e falar, Thalita, tem uma história para te contar, pode ter certeza que eu vou ser 10 mil ouvidos para você, porque eu gosto, e eu gosto de detalhes. E aí, eu sempre gostei, mas eu nunca cogitei trabalhar nessa área. Eu queria ser bióloga marinha. Quando eu fui para o ensino médio, eu estava no último ano que eu comecei a pesquisar a fundo a carreira, aí eu vi que tinha física, química e matemática. Eu falei, cara, não é possível. Eu não posso ser bióloga marinha. Já era, acabou, aborta o plano. Porque eu sou péssima. Eu era péssima, eu passava na escola em matemática empurrando com a barriga, assim, por ameaça da minha mãe. Ó, você vai passar, menina, porque senão a gente vai conversar. Porque eu era péssima, não me concentrava, não era boa. Eu falei, cara, se eu preciso disso, e são 4 anos também biologia, né? Na época era. E eu falei, cara, 4 anos, se eu preciso disso e eu não gosto disso, eu não vou ser feliz. Então, eu não vou fazer. E aí, eu falei, aborta essa missão. Aí um dia eu estava sentada com a minha mãe e ela falou assim, nossa, Thalita, como você lê, né? Como você gosta de ler? Como você gosta de escrever? Por que você não faz alguma coisa relacionada a isso? Eu falei, cara, verdade. E aí eu pensei em fazer letras. Só que na época que eu pensei em fazer letras, eu estava muito indecisa se realmente eu ia desistir da biologia marinha ou se eu ia partir para outra. Então, eu fiquei um ano ali parada. No ano de 2019, eu falei, cara, eu vou fazer letras. E aí passou várias notícias dizendo que algumas livrarias estavam fechando, produtoras de livros fechando, começou a falar um pouco sobre o salário, né, remuneração de um escritor, todo esse meio. E eu falei, cara, porque assim, você tem que fazer o que você ama, eu super apoio isso, mas você tem que fazer algo também que sustente você, sabe? Precisa gerar dinheiro, porque infelizmente a gente vive num mundo capitalista, né? Não dá para viver só de amor aqui. A gente precisa de amor e algo mais. Então precisa unir o útil ao agradável. E eu falei, cara, não tem como eu fazer só letras, porque é um tiro no escuro, é muito vago. E aí eu comecei a pesquisar, sabe? Eu comecei a pesquisar outras faculdades e eu falei, eu preciso encontrar alguma coisa que é a minha cara. E aí eu falei, cara, eu falo demais, eu gosto de conversar, eu gosto de me comunicar, vou fazer jornalismo. Eu fui pesquisar sobre jornalismo e eu verifiquei que se eu fizesse jornalismo, eu poderia também atuar na área da escrita. E além de que, se a escrita não desse certo, que não é uma possibilidade para mim, tá bom? Não vai dar certo, mas se ela não desse certo, o jornalismo ele me abriria um leque de possibilidades. Então, assim, não deu certo o plano A, eu tenho o plano B. Em letras, talvez eu não tivesse, porque não era tão, sabe, não tinha um leque de possibilidades para mim, como o jornalismo me apresenta. Então, por isso que eu entrei no jornalismo. E aí, em 2020, eu falei, eu vou dar esse passo, porque eu estava até então com medo. Eu tinha muito medo de começar uma faculdade, de começar um novo. Eu sou uma pessoa medrosa, então, às vezes, eu tenho muito medo de deixar uma coisa, de me desapegar de algo, de começar algo novo. E eu falei, será? Será? Em 2020 eu falei, não, eu vou, porque eu tô ficando velha, meu. Vou terminar a faculdade com quantos anos? Eu tava correndo Meu quanto Deus, tempo? Então eu falei, não, eu vou fazer uma faculdade agora. E aí eu comecei a fazer jornalismo. Essa é a minha história aí, gente. É assim que eu cheguei no jornalismo. Mas, indo pro quarto semestre aí, né? Caminhando para o quarto semestre. Meu Deus, semestre. Eu posso dizer que eu já tô me apaixonando pela profissão. Literalmente. E aí eu fico meio balançada. Mas quem sabe ser uma jornalista e uma escritora, né? Eu posso. Jesus disse que eu sou mais que vencedora.
e tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente. E assim, é muito legal ela falar sobre isso, porque, assim, é uma das coisas que a gente, é uma das coisas que a gente conversa, tipo, bastante em off, né? Sobre escrita e sobre todas essas coisas, porque é, é muito legal de ver isso, porque, gente, é nítido na vida da Thalita essa questão da escrita, das coisas, porque tudo, não só isso, mas assim, como ela disse, né, ela tá se apaixonando mais pela profissão, e vendo de fora, né, uma pessoa próxima, assim, vendo de fora, eu vejo muito isso nela, porque, tipo, esse semestre mesmo a gente teve que escrever, né, pro portal da faculdade e tal, várias coisas. E assim, ela fala, né, que tudo que ela faz e não sei o que, ela fica, né, tipo, ai, não vai dar certo, e não sei o quê. Só que, gente, todas as coisas que ela coloca a mão pra fazer fica maravilhoso. Não sei o que que ela faz, mas fica tudo maravilhoso. E eu tive até uma oportunidade de ter uma Ah, são seus olhos. tive até uma oportunidade de ler algo que ela escreveu até um tempo atrás, e eu falei, caramba, se desse jeito, né? Você tá começando desse jeito, imagine quando o negócio estiver pronto, tiver, tipo, tudo refinado. E como ela falou, gente, pra ela não é uma opção a escrita não dar certo, porque ela escreve tão bem que se não der certo, gente, se não der certo pra ela, eu vou falar, gente, então sem futuro pra mim, né? Porque não dá, não dá. Se não der certo, falar, ah, Deus, qual foi, né? Não, não nadei, nadei, nadei pra morrer na praia. Amiga, fala pra gente um pouco de. Você falou que gosta de ler bastante. Qual é o seu gênero de livro preferido? O que que você gosta mais? O que que você tá lendo no momento? Olha, eu sou zero preconceituosa com gêneros literários. Eu amo tudo, sabe? Se dependendo da escrita, ainda mais quando é um escritor muito bom, aquele cara que te arranca expressões loucas, sabe? Você tá lendo um livro, ele começa com suspense, de repente você tá chorando, de repente você tá xingando o protagonista, de repente você tá lá, não, desculpa, pera, você é legal. Eu amo livro assim, que me leva à loucura, que me leva ali, que me tira dali, me leva para outro lugar. Então eu amo livros. Eu acho que o primeiro livro que eu li na vida foi A Máquina Fantabulástica. O nome da autora, se eu não me engano, era Simone alguma coisa. Eu não lembro mais ou menos o sobrenome dela. Esse livro, ele é infanto-juvenil e é uma aventura. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Foi um livro que eu ganhei na escola. Se eu li algum outro livro antes, né? Pode ser que tenha sido, eu não me lembro. Mas esse foi o primeiro livro que eu li, que eu realmente me interessei pela leitura. Foi um livro maravilhoso. Quando você lê o primeiro livro e você ama, você fala, ah, então, meu gênero literário é aventura. Mas aí eu li um romance. E aí eu li um suspense. E aí eu, entendeu? Fui lendo, 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 e eu falei, cara, eu não tenho gênero preferido. Eu gosto de tudo, desde que a leitura seja gostosa, desde que o livro seja bom, que ele desenvolva, que ele te leve a outro lugar, porque isso que é o bom da leitura. Você não lê para ficar ali onde você está. Você lê para ser elevado a outro lugar, a outro estado, para viver outras emoções. Quando eu tô de saco cheio, eu leio. Quando eu tô feliz, eu leio. Quando eu tô triste, eu leio. Eu leio para sair do meu estado físico normal. Eu quero chorar. Tem dia que eu quero chorar, eu vou atrás de um drama. Tem dia que eu quero sorrir, sei lá, eu vou atrás de uma aventura, de algo que vai me tirar esse sentimento, que vai aflorar isso em mim. Mas eu já percebi que eu sou uma grande louca por romance. Amiga, o livro pode ter tudo, mas se ele não tiver um casal que se ama, eu acho que eu começo a pegar cansaço do livro. Precisa ter um cara que não gosta de uma garota e a garota que não gosta do cara, e ela odeia o cara, e ela fala: não vou casar com esse homem, eu odeio esse homem, eu prefiro beijar a parede do que beijar ele, e no final eles são um casal feliz. Eu gosto disso. Eu gosto Daqueles muito, eu casais. sou muito do clichê. Quem me conhece sabe, quem vem aqui em casa sabe, eu tenho muito livro de banca de jornal. Sabe aqueles romance bem, bem, bem chiclete, bem repetido. Eu gosto daquilo. Sabe, aquela mulher que tem raiva do cara, é o típico raiva do homem, ele é um típico garanhão que não gosta de ninguém, que não se prende a ninguém, que ele não tem vontade de ter filho, família, e de repente ela muda a vida dele, e agora ele quer ter 10 filhos, uma casa, 2 cachorros. Eu gosto disso. E é engraçado porque, tipo, você falando isso, tipo, é,
mostra muito de quem você é, né? Tipo, pelo menos eu que te conheço, tipo, diz muito sobre quem você é, a forma que você vê a vida, a forma que você enxerga a vida. Tipo, é muito engraçado ouvir você falando isso, porque realmente é uma coisa que tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com você. Real. Eu gosto. Eu gosto de romance, eu sou romântica e eu tô procurando isso na minha vida, entendeu? Eu não quero um cafajeste, Deus me livre. Mas eu quero um romance assim. É porque a gente. Tudo bem que a gente precisa meio que tirar isso da nossa cabeça, porque não existe esse romance aí que a gente espera. Mas de tanto ler, a gente fica meio, sabe, querendo algo assim. Eu quero algo assim, gente. Eu quero viver um romance. Porque, né? Poxa, que escritora é você? Eu não quero escrever tragédias. Eu quero escrever romance, quem sabe, né? Romance cristão que quase ninguém escreve, sabe? Aventura, policial. O meu coração fica dividido aí entre o romance e o policial, um autor que eu amo, um dos meus autores preferidos, que é o Arlan Colby, que ele escreve muito suspense, né? Ele diz que tem alguns que tá lá romance policial, não tem muito romance não, viu? É suspense, o cara é fera, o cara é bom, a leitura dele é gostosa. Você começa amando um personagem, no final você odeia ele imensamente. Ele te leva, sabe, a loucura. É disso que eu gosto. É o livro que me tira da onde eu tô. Eu preciso sair da onde eu tô, senão eu não estaria lendo. Muito legal, muito legal. Continuando falando um pouco sobre escrita, sobre livro e todas essas coisas, eu gostaria de saber, né? Como que, tipo assim, eu sei que você lê bastante coisa, e se você, tipo, tivesse que começar a escrever um livro hoje, você falou um pouco sobre romance, sobre a coisa policial, mas quais seriam as suas maiores referências, assim, para escrever, que você olha e você fala assim, nossa, eu queria escrever igual fulano, ou parecido com o que ele faz, quais seriam as suas grandes referências? Olha, eu acho que se eu pudesse escrever um livro com a referência de algum autor que eu gosto, eu acho que eu ia querer um pouco de Jane Austen com o Arlan Colby, que seria uma combinação muito nada a ver, mas eu amo muito a escrita deles. Eu acho que, de um lado, a gente tem uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que escreveu livros realmente revolucionários para mim. Ela morreu há muitos anos e ela ainda continua viva. E isso eu acho que é um dos maiores legados de um autor de livro. Quando ele escreve o livro, ele não é esquecido, porque a leitura dele é tão gostosa, não tem outra palavra, sabe, Yasmin? Não tem, amiga. A leitura, ela precisa ser gostosa. A leitura dela é boa, os livros dela, eu fico imaginando como será que ela escreveu isso? O que ela estava pensando numa época onde. Porque, assim, ela escreve um livro que tem muita coisa, mas que não revela tanto, sabe? Eu fico tipo, cara, eu quero chegar nesse nível, porque ela vivia num tempo onde as mulheres elas tinham mais, elas eram mais recatadas, elas não podiam ficar sozinhas com o homem, porque já era, né? Se tá num jardim sozinha com o homem, já vai casar com ele. Tem que casar porque foi vista sozinha com o cara. Então, ela era daquela época e ela já escrevia romances, ela já, sei lá, ela via à frente do tempo dela. Ela escreveu romances extremamente perfeitos, como Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, Persuasão, que não morreram, né? Que tá por aí. Tem séries dela de livros baseados, na verdade, né? Tem séries baseadas em livros delas que ainda estão aí vivas, né? Ainda mais tem uma série aí que foi baseada em uma história dela que foi renovada. Então, ela é uma mulher, tipo, ela é uma grande escritora. Ela é a minha escritora. Se eu pudesse escrever, se eu pudesse chegar perto de um terço do que ela foi, do que ela fez, de como ela escreveu, eu queria Jane Austen. Ou Aaron Colby, né? Se eu tivesse o feeling para enganar o leitor do jeito que esse cara engana, eu queria. Então seria assim uma mistura de Jane com Arlan. Muito legal, muito legal. Agora, mudando um pouco de tópico, voltando um pouquinho na faculdade, né? Você falou um pouco como que foi. A gente falou também um pouco da pandemia e tal, e você também falou um pouco sobre essa tomada de decisão, né? Você estava com medo de tomar essa decisão e você tomou, e você foi lá e independente do que tivesse que acontecer, como que foi para você entrar na faculdade, tipo, né? Como você falou, né? Que você achou que você já estava ficando velha, que de velha não tinha nada.
né? Mas tudo bem. Você já estava ficando velha, não tinha começado uma faculdade, né? Pensar assim, ah, eu vou começar a faculdade, eu tô com medo e tal. E aí, quando você começa a faculdade, tipo, não dá, tipo, 2, 3 semanas, você já tem que mudar para um formato totalmente diferente, estudar em casa, fazer trabalho com pessoas que você nunca conheceu na vida, e tudo isso, né? Que vem com a vida adulta, né? Como que foi isso pra você? Cara, essa é uma história engraçada, porque eu sou uma pessoa assim que eu tenho alguns preconceitos, né? Mas esse preconceito é mais sobre mim. Eu não queria estudar EAD. Não era uma vontade, eu não queria um curso EAD. Por mais que ele fosse barato, eu pudesse fazer, né, as matérias no meu tempo, eu não queria porque eu não consigo me conectar bem com esse estilo de estudo. Eu preciso de algo presencial. Igual na amizade, como eu te falei. Eu preciso ver a pessoa, eu preciso estar ali, porque eu sinto que eu aprendo melhor, eu entendo melhor. Então eu fiquei na luta e eu ficava todo dia procurando bolsa presencial, e eu precisava de uma bolsa presencial, eu queria presencial e finalmente eu encontro uma universidade legal, reconhecida, um curso legal, um valor legal, presencial. Falei, cara, eu estourei. E aí eu fui, paguei pré-matrícula, mergulhei de cabeça, mesmo com medo, tive uma grande incentivadora, que é a minha mãe, ela é a maior incentivadora dos meus sonhos. Acho às vezes que ela sonha mais por mim do que eu mesma. E aí ela falou: não, vamos, Lita, vamos. A gente pagou. Eu tinha acabado de sair do emprego, eu estava com uma rescisão e eu investi tudo na faculdade. Eu investi na pré-matrícula, na primeira mensalidade, na documentação. Fiz tudo, amiga, tudo lindo. Tive a primeira semana de aula, fui todos os dias para a faculdade. Porque quando a gente paga, a gente vai, né? Não tem escolha. E aí eu fui todos os dias. Quando chegou na sexta-feira, que a gente veio para casa, né? Eu cheguei em casa, eu acho que era no sábado. Eu lembro que a representante de sala mandou no grupo da faculdade: gente, as aulas estão suspensas presencialmente. Aí eu fiquei, não acredito. Mas eu imaginei, naquela época, a gente não dava muito. É, a gente não dava muita importância para o Covid, né? As pessoas falavam que era apenas uma gripinha, que ia passar, que nós voltaríamos logo, que ia ficar tudo bem. Então eu falei, cara, é coisa de dias, né? A gente vai estudar em casa e tudo mais. E aí, de repente, a gente já recebe a notícia de que a gente vai passar a ter aulas em casa, que a gente não vai voltar para a faculdade por um bom tempo, que a doença não é essa gripezinha que foi passada aí nas mídias, que as pessoas achavam, que elas pressupôs, né, que era, não era, e a gente ia ficar em casa. Esse foi o maior desafio para mim no ano de 2020, porque tudo que eu não queria, eu fui levada a fazer. E aí, como uma boa cristã, eu entendo que isso é um propósito de Deus na minha vida, né? Alguma coisa aconteceu e eu entendo, né? E confio. Porque não era o que eu queria. Eu não queria estudar EAD e acabei sendo obrigada a estudar. Quando eu precisei fazer trabalhos à distância e me conectar com as pessoas dessa forma, foi mais difícil ainda. Porque você imagina, uma pessoa que não gosta, já não queria estudar EAD, não gosta de mexer em redes sociais, e aí eu preciso estar ali todos os dias, eu preciso estar ali depois das aulas para fazer trabalho com uma galera que responde quando quer, que aparece quando quer, e aí eu falava, meu Deus do céu, misericórdia, socorro, Jesus, eu não tô aguentando, e literalmente foi assim, na base do você tá pagando, então você vai fazer, você não vai trancar, você vai continuar, que eu continuei, porque senão eu teria parado. Eu acredito nisso, porque não é fácil. Para quem não tá acostumado, não é fácil. Até entendo às vezes quando eu vejo no Instagram umas mães malucas com as crianças em casa, porque elas não estão aguentando mais ajudar o filho em casa. E tem uma galera que critica, agora você sabe o que o professor passa. E realmente, era muito difícil. Eu acho que, imagina uma pessoa que não mexe em rede social, precisa estar todo dia. E além disso, né, eu acho que o primeiro semestre ele foi muito difícil, porque além de eu ser nova na área, porque eu acho que eu era a única ali, eu não sei, né? Mas eu acho que eu era a única pessoa que escolheu jornalismo, mas não queria ser jornalista. Então eu estava fazendo trabalhos em uma faculdade onde eu estava aprendendo o que eu queria ser, qual área eu ia seguir, se realmente eu ia para o lado da escrita ou ia me aprofundar mais no jornalismo, e tendo que tomar uma responsabilidade muito grande. Eu, você
Porque eu lembro que a gente ficou muito sobrecarregada de trabalhos, porque a gente começou com uma galera que, sei lá, tava voando, sei lá, viajando na maionese. E eu não tinha essa responsabilidade toda, eu nem sabia o que eu tava fazendo. E eu tava lá, sabe? Gente, pelo amor de Deus, manda a sua parte, manda a minha. Então eu já tava uma pilha. Eu acho que a pandemia, nesse primeiro momento de faculdade meu, ela foi difícil para mim, me ajudou a ser mais. Eu achei que eu não conseguiria. Por exemplo, eu me acho uma péssima líder de grupo, eu não gosto de liderar ninguém, eu não gosto de mandar em ninguém, mas eu acho que me ajudou muito a tomar rédeas, sabe? De algumas situações. Então, no primeiro momento, não foi bom para mim, mas acabou me ajudando em alguns aspectos na minha vida que eu percebi. Então, se eu pudesse dizer se eu gostei ou não, eu continuo dizendo que não, mas me ajudou, querendo ou não. Mas não foi o melhor momento para mim. Eu acho que, às vezes, eu penso, cara, eu podia ter começado um ano antes. Por que, que eu fiquei pensando demais para entrar numa faculdade? Mas eu acho que existe um tempo determinado para todas as coisas, né? Esse era meu tempo e era para ser desse jeito. Sim, verdade. E isso é muito engraçado. Como você falou no começo, né, sobre as nossas diferenças. Enquanto para você isso, tipo, é ruim, é complicado, para mim já foi, tipo, no começo foi difícil, mas para mim foi muito bom, porque eu tive que aprender a me virar muito. Tipo, eu já vim de um ensino médio que eu tinha que, tipo, me virar pra caramba, mas chegar na faculdade, ter que, sei lá, triplicar o tanto que eu tinha que me virar, e como você falou, de trabalhar com pessoas que você nunca viu na vida, e aí, tipo, você mandava mensagem e as pessoas não respondem, e aquela coisa, e a data chegando e nada acontecendo, tipo, como você falou, né, tem que tomar a rédea da situação, tem que começar a fazer, porque senão as coisas não vão pra frente. E, tipo assim, pra mim foi, tipo, muito bom por isso, por aprender a ir me virando nesses momentos, né? Tipo, no momento que ninguém tá querendo fazer nada, mas assim, tipo, eu também não tô, porque eu tô sem saco pra conversar com essas pessoas, pra falar com essas pessoas, mas tem que se virar, tem que ser profissional, tem que fazer o que tem que fazer, e a vida Nossa, de continua. verdade. E sabe uma coisa interessante, amiga? Isso que é engraçado, porque você me ensinou algo que eu acho que você nem sabe. Porque na época eu tava tão pilhada que eu ficava, meu Deus, eles não mandam a parte deles, e se eles não mandarem a parte deles, a gente não vai fechar o trabalho e não vai ganhar nota, então não vai adiantar nada eu ter feito, você ter feito, fulano ter feito, porque o ciclano não entregou a parte dele. Então a gente se mata para fazer, ou a gente fica sem nota. E aí um dia eu tava tão pilhada, eu falei, meu Deus do céu, cadê esse povo? Eu lembro que eu mandei mensagem pra você e eu falei, Yasmin, e aí, meu? Você não vai falar nada? Você tá tranquila? Aí você falou assim, Thalita, pra tudo tem hora na vida que eu me faço de doida. Eu finjo que eu não tô vendo. Eu falei, cara, e aí eu comecei a levar isso pra minha vida. E hoje em dia eu me faço de doida. Eu tô igual a você. Tem hora que eu vejo que não tá indo, eu fico quieta e eu me faço de doida e eu falo, vamos ver até onde vai. No, sabe, quando não der mais, aí a gente chama de novo a galera. Mas até então eu vou me fazer de doida pra eu não perder minha paz de espírito. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito com você, a me fazer de doida. Tem gente que a gente precisa se fazer de doida. Exatamente. Gente, pra quem não sabe, esse é meu lema de vida, entendeu? Às vezes, Literalmente. o mundo está caindo ao meu redor. Eu estou vendo que está tudo caindo, que as coisas não estão indo certo. Eu me faço de doida. Eu vou fazer outra coisa, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque, gente, é muito a vida, sabe? Acho que se você. A gente precisa estar em movimento o tempo todo. Porque se a gente para porque fulano não quer fazer, se a gente para porque algo não está dando certo do jeito que a gente queria, tipo, a gente não vive, porque a gente vai ficar preocupado com aquilo e, tipo, aquilo vai continuar consumindo a gente e a gente poderia estar sendo muito mais produtivo se a gente só estivesse vivendo, sabe? Então, se fazer de louco é o lema da minha vida. Então, às vezes, algo está acontecendo que eu não tô feliz com aquilo, mas eu faço a doida, eu finjo que eu não tô vendo, e aí eu sigo a vida. E, gente, na faculdade, isso realmente salva. Porque, Isso caramba, funciona. sim, Sim. tipo, todo mundo, você manda mensagem, ninguém responde, você tá tentando fazer as coisas e ninguém se reúne, ninguém faz nada. Quer saber? Eu me faço de doida, faço o que eles tinham que fazer, entrego o trabalho, é isso aí, vida que segue. Ai, mas e fulano que não fez? Gente, problema de fulano, eu estou fazendo o meu, e é isso aí. Acho que esse é o mais importante. Nossa, literalmente, você me ensinou a me fazer de doida. Eu já era doida, agora que eu me faço de doida, eu tô mais doida ainda. E tô feliz vivendo a vida. Exato, esse é o mais importante. Estar feliz
com isso, entendeu? Porque, gente, vai ter dificuldade o tempo todo, a gente vai tá se matando pra fazer um monte de coisa o tempo todo. É simplesmente, tipo, agora será que isso pode me consumir, sabe? Porque coisa de faculdade mesmo, assim, eu tento muito, sabe? Outra coisa que nós somos muito diferentes. É que eu acho que eu sou muito mais sanguínea. Eu acho que às vezes as coisas, tipo, batem muito rápido em mim, sabe? Em questão de, tipo assim, você também, quando você vê uma injustiça, assim, você, tipo, vai pra cima e tal. Só que eu sinto que você é uma sanguínea contida. Tipo assim, você, tipo, fica muito brava, mas você, tipo, não fala nada. Você, tipo, deixa Literalmente, eu acontecer. pondero. Deixa acontecer, vamos ver no que vai dar. Exatamente. E eu não. Eu sou aquela justiceira que não, está errado, tem que resolver. E eu fico brava. E tipo, e aí você, e, tipo, a gente tem um grupo, né? Tipo, é eu, a Thalita, a Rose e a Jê. E aí, tipo, eu explodo lá no grupo, falo um monte de coisa e as meninas ficam, não, Yasmin, mas calma, e não sei o quê, e tal, tipo, pra que eu não tipo, extravase essa minha loucura nas pessoas, porque realmente, gente, tipo, nisso a gente é muito diferente, né? É Nossa, muito. literalmente. Não, isso é muito real, porque a Yasmin logo chega e fala, não, porque é isso e aquilo. E eu não, eu mando um áudio de 1 minuto dizendo, não, pesa os prós e os contras, vê primeiro o que você acha, se tá te fazendo mal. Se tiver te incomodando, você fala, se não tiver, deixa pra lá, engole, esquece. Porque eu tenho muito isso, amiga, de paz de espírito, sabe? Tem coisa que eu não converso, tem coisa que você me pergunta, você fala assim, Thalita, fala sobre política, sobre ideologia de gênero, sobre, sei lá, sexualidade, eu não falo. Quer dizer que eu não sei? Quer dizer que eu não tenho uma opinião? Não, quer dizer que eu tenho, mas eu não negocio a minha paz de espírito. Eu posso estar bravo que for, mas eu pondero, eu respiro, eu falo, não deixa pra lá. Essa briga não vale a pena eu comprar. Tem gente que compra muita briga, eu não, eu vou deixando, entendeu? Na hora que me enfiarem nenhuma que não der pra eu sair, aí beleza. Mas até lá, nossa, literalmente, eu nunca tinha feito essa comparação entre mim e você, viu? Não, mas é verdade, tipo, em várias situações, assim, que, tipo, porque, assim, como a gente falou no começo, a gente tem uma ligação, assim, que é muito diferente, assim, de tudo. E, às vezes, tipo, a gente tá conversando sobre alguma coisa que é muito, tipo, que é uma injustiça e tal. E a Thalita, ela fica muito brava, ela fica, tipo, muito assim com a injustiça da outra pessoa, tipo, às vezes ela não tá nem aí pra situação que aconteceu, ela se importa mais com a pessoa, tipo, nossa, mas como que fulano tá se sentindo? Como que tá acontecendo pra fulano? Pra mim já é o contrário, tipo, não tô nem aí pra como a pessoa tá se sentindo, eu tô pra situação. Meu Deus, olha essa situação e não sei o quê. Então a gente é muito equilíbrio nisso. Nossa, literalmente. Eu vejo isso, tipo, até na forma como foi pra gente, tipo, se juntar com as outras meninas, né? Porque, vou contextualizar aqui pro pessoal. No primeiro e no segundo semestre, no primeiro semestre a gente tava eu, a Thalita e a Vanessa, e aí no primeiro semestre a Vanessa desistiu da faculdade e ela trancou. E aí no segundo semestre ficamos só nós duas e a gente sofreu muito, 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 porque era só nós duas pra fazer um monte de trabalho, um monte de coisa. Já agora, no terceiro semestre, a gente encontrou um grupo de pessoas super legais e tal. E só que a gente ainda tava meio que, né? Vamos dizer assim, que encurralada no grupo. Tipo, a gente era diferentes. Porque pra vocês terem uma noção, gente, de quão desaforada eu sou o tipo de pessoa que eu falo assim, gente, eu tô precisando de um grupo, tá? Mas eu só vou se uma amiga minha vier junto, tá? Porque eu não vou. A pessoa já chega Gente, no ela grupo da fez porta. isso. Ela fez isso literalmente. Sim, eu tive que fazer, né, gente? Que eu não ia ficar com um grupo sozinha e deixar você sozinha, amiga. Não, não tinha condição. Aí a gente entrou nesse grupo, e aí, tipo, a gente não, né? A Thalita, gente, ela é muito good vibes, ela é muito tranquila, ela é muito na dela. Eu não, eu acho que eu sou mais essa pessoa que vai, né? E tudo mais. E aí eu percebi que tinham duas meninas, assim, que, tipo, eram muito parecidas com a gente, né? Em questão da faculdade, de dificuldade até mesmo para fazer as coisas e tal. E aí eu falei com a Thalita, eu falei, nossa, amigo, eu percebi fulano e ciclana, o que que você acha? Você acha que eu posso trazer elas para o nosso grupo? E a Thalita, como sempre, né, a acolhedora do grupo, falou, não, sem problema, pode fazer, e não sei o quê, vai ser legal ter elas por perto. E aí eu fui sondar, né, fui conversar, porque a gente já meio que se decepcionou muito com pessoas na faculdade, né, da gente achar que as pessoas iam nos ajudar, e no final das contas, foi só decepção. Nossa, Então, de verdade. e aí eu Nossa, fui de verdade. Você nem me lembra que eu vou começar a chorar aqui.
Nossa, de verdade. O primeiro e segundo semestre foi só tristeza. Primeiro vinha a tristeza, depois Deus vinha com bálsamo de alegria. Sim, mas nossa, até vinha alegria, a gente chorava tanto. Meu Deus. Literalmente. E aí eu fui sondar as meninas e aí a gente, tipo, super, da mesma maneira que foi entre a gente, assim, foi muito com as meninas, assim, mesmo que foi aos poucos, é muito assim, a conexão de nós quatro também é muito legal. E eu vejo como Deus faz as coisas, né? Porque por mais que todas nós, assim, somos muito opostas, entre nós, ainda assim, a gente, tipo, nunca teve uma discussão no grupo, nem nada. Por mais que às vezes a gente pense diferente, é, a gente vê uma situação e queira agir de forma diferente uma das outras, mas a gente é muito paz e amor, tipo, a gente entra lá no grupo, fala, ai, gente, não tô afim de assistir aula hoje, alguém vai entrar na aula, ai, tá acontecendo isso, isso e isso, tipo, é muita cumplicidade, assim. E como eu falei no começo, a gente nunca se viu pessoalmente. Então é muito mais louco pensar que a amizade, tipo, chega nesse nível, né? Nossa, literalmente. E falando em cumplicidade real, você falou tudo, porque é, quando você criou esse grupo, eu senti um local de apoio muito forte para mim. Eu acho que não só eu, todas nós, porque a gente tem o grupo de trabalho, mas a gente tem o nosso grupo. E quando a gente fazia os trabalhos do grupo lá da Facu, a gente, em vez de mandar tudo para lá já direto, a gente não, a gente passava primeiro no nosso, a gente mandava o nosso trabalho para as amigas, a gente dava pitaco uma na outra, se ajudava, lia, relia, ó, muda aqui, faz isso, ó, acho que fica mais legal essa foto é melhor, não, essa tá legal. E aí só depois que a gente conversou, que a gente encontrou ali um apoio de alguém que a gente confia, que a gente gosta, a gente tinha ali a coragem de mandar o nosso trabalho final ali para o outro grupo, que acabava mudando tudo, né? Porque não era a mesma vibe, mas a gente tinha aquele ponto de segurança. É literalmente isso. Você, eu digo você, Iá, você criou um ponto de segurança pra gente, porque você criou um grupo onde tem 4 garotas que se apoiam, que se ajudam, que é nas provas, é nas aulas, é nos trabalhos, é em tudo. A gente se ajuda muito ali. Nenhuma fica para trás, nenhuma fica na frente, ninguém é melhor que ninguém, ninguém também é inferior a ninguém. E é isso, a gente discorda, a gente tem religiões diferentes, pensamento diferente, vida diferente, mas estamos todas ali vivendo em harmonia, alegria e em alguns momentos tristeza, né? Porque a faculdade não é fácil, mas a gente tá junto ali no nosso ponto de apoio. Para mim é literalmente isso. Sim, e tipo, não é só tipo faculdade, a gente também consegue conversar de outras coisas, e uma coisa que me deixa muito feliz, assim, que de verdade, tipo, é difícil, né? Eu até, esses dias eu tava conversando com uma pessoa, com um jornalista, e aí eu tava conversando com ele, né, falando um pouco sobre como que eu tinha chegado ali, tal, tal, tal. E aí ele falou assim, mas é difícil, né, a faculdade, porque as pessoas, elas são muito competitivas, é difícil você ter pessoas que realmente querem o seu bem, que te indicam para vagas de emprego, que te ajudam nisso, e é muito legal, e tipo assim, ele já se formou, tipo, ele falou assim que hoje em dia ele não tem mais contato nenhum com ninguém da faculdade dele, que ninguém nunca ajudou ele, que também ele nem nunca teve essa oportunidade de ajudar alguma outra pessoa, assim. E é muito legal porque a gente ali naquele grupo é um ponto de apoio assim para a faculdade, é um ponto de apoio para a vida, porque a gente vibra uma com a felicidade da outra. Ai, fulana conseguiu isso, fulana tá trabalhando, fulana tá fazendo tal projeto. Tipo assim, é legal que todo mundo vibra, sabe? Não tem aquela coisa assim, tipo, até prova. Ai, fulana tirou 3, fulana tirou 7, uhul, sabe? É o mesmo uhul. Tipo, não tem essa coisa, tipo, que é nota Literalmente. tipo, a gente tá realmente construiu um negócio assim muito legal, de uma tá apoiando a outra, da gente tá sempre conversando, não tem essa coisa de competitividade, tipo assim, eu não quero que a Thalita consiga tal emprego, eu não quero que a Thalita não chegue em tal lugar, não, tipo, eu quero que ela chegue, eu quero que ela vá, porque, tipo, é legal isso, sabe, essa cumplicidade que a gente tem. Sim, literalmente. Não tem aquela inveja, né? De tipo, a Yasmin pode até chegar, mas eu preciso chegar primeiro que ela. Eu acho que a Uhum. gente construiu um lugar gostoso, aconchegante, de apoio, de, sabe, de coragem. É uma encorajando a outra. Eu acho que o meu texto não tá legal. Não, tá sim, tá maravilhosa. Você é uma grande escritora, você vai ser uma grande jornalista. Uhum. Ninguém se apoia mais do que a gente. Ninguém, ninguém.
Eu acho que Deus trouxe eu para o lugar certo e ao longo do caminho, ao longo dos semestres, ele foi trazendo pessoas importantes para a gente. Sim, e eu tava até falando com as meninas, né? A gente tava conversando, falando sobre isso, né? E aí, gente, como que vai ser o próximo semestre, né? A gente acha que agora, né, a gente tá indo já pro segundo ano, provavelmente não entre mais ninguém, né? Mas aí a gente ficou pensando, tipo, e aí, e se entrar alguém, né? Tipo, a gente coloca no nosso grupo, o que que a gente faz? A gente sonda como foi da primeira vez, porque assim, encaixou de uma forma assim, muito doida, tipo, é, a gente já era muito amiga, mas aí depois, tipo, a gente puxou duas pessoas que nem se conversavam nem nada, tipo, uma sabia da existência da outra, mas não conversavam, não nada, e aí do nada, tipo, a gente é um grupo, a gente conversa, a gente bate papo, a gente conta da vida, e todas essas coisas assim que a gente conversa com pessoas que são próximas a gente, mas que sim, que a gente vê, né? Que a gente conversa, mas que a gente nunca se viu, nunca conversou pessoalmente, mas é como se já tivesse, né? Literalmente, é. É como se vocês fossem minhas irmãs da faculdade, sabe? Eu preciso de vocês. Não tem como assistir a aula sem vocês. Inclusive, uma coisa que eu fazia muito, eu faço demais, é o meu ritual de aula. Quando eu entro na aula, em vez de eu olhar a professora, dar boa noite para ela, ou fazer qualquer outra coisa, eu vou lá nos bonequinhos dos participantes das aulas e aí eu procuro Yasmin, Rose e Jay. Eu falo, elas estão aqui. Tá perfeito. É assim mesmo. É assim, eu sempre procuro elas. Se eu encontrar o rostinho de cada uma, o bonequinho delas, eu já tô tranquila. E quando não tá, já pergunta no grupo, gente, o que aconteceu? O que que tá Exatamente, não vai acontecendo? entrar na aula? Cadê você? O que você tá fazendo? Assim mesmo, é muito doido essa conexão que a gente tem. E falando em conexão, juntando tudo isso e que você falou lá no começo sobre Jesus, né, e sobre todo esse processo de encontrar pessoas na faculdade, porque querendo ou não, a faculdade é uma coisa, tipo, muito desafiadora, principalmente para nós que somos cristãos, e principalmente a gente que está em um curso de comunicação, porque caramba, né, o tempo todo a gente é bombardeado com um monte de coisa, né? Como você falou, sobre política, sobre várias coisas que normalmente a gente não conversaria, né? Então, como que foi para você entrar na faculdade, sendo cristã, no curso de comunicação, que o tempo todo está sendo bombardeada com informações que nem sempre estão de acordo com a nossa fé? Como que foi lidar com isso para você? Olha, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha ouvido de pessoas que já haviam feito faculdade falar isso pra mim, né? Falar assim, olha, a faculdade não é fácil, você vai encontrar obstáculos, você vai encontrar dificuldades, e isso eu já sabia. Só que, olha que maluco, quando eu entrei no meu primeiro semestre, que eu já entrei na faculdade, foi coisa de, amiga, eu acho que foi coisa sei lá, 2 dias. Tinha uma pessoa que era, até então era próxima a mim, né? Que foi próxima a você, que era o Greg, e ele começou a ser bombardeado, que não, né, não me cabe aqui abrir sobre o que ele foi bombardeado, mas ele começou a ser bombardeado na sala de aula, e aquilo começou a me incomodar, porque, gente, fazia 2 dias que eu tinha entrado na faculdade, né? Fazia 2 dias que eu estava conhecendo, eu nem conhecia todos os professores que eu tinha, eu não conhecia todas as pessoas da sala, eu não tinha ninguém. Naquela época, a Vanessa ainda nem tinha entrado, eu estava sozinha na sala. E eu lembro que ele começou a ser bombardeado, e é isso sobre o que você falou, sabe? O senso de justiça. Eu tenho, você tem, só que você reage mais rápido do que eu. Eu, às vezes, eu fico olhando, eu fico parada, assustada, eu penso primeiro, eu pondero as coisas pra, sei lá, criar sei lá, uma opinião. Quando eu entrei, ele começou a ser bombardeado de tal forma que eu comecei a me questionar. Será que eu tô no lugar certo? Será que como cristã tá certo eu ficar quieta vendo ele passar por isso? E aí você começa a se, sabe, como que eu posso dizer? Você começa a se perguntar se o que você tá fazendo é certo, se você não deve comprar uma briga, se você não, sabe, se você não deve entrar ali e falar, ó, galera, calma aí e tal. Eu falei, cara, é o segundo dia de faculdade, eu não sei o que tá acontecendo, porque também para você tomar partido de alguém, você precisa entender a história num todo, não dá para ouvir o lado A, porque é igual moeda, né? Ela tem dois lados, então você precisa ouvir, e tem até um ditado que fala, né? Tem o lado de uma pessoa, o lado da outra, e tem a verdade, né? Que Uhum. elas estão separadas em diferentes lugares, e você vai ter que tomar partido e entender qual que você vai ficar aí do lado. Quando ele começou a ser bombardeado, ele sempre foi uma pessoa muito de boa, ele sempre foi uma pessoa muito tranquila. Eu gostei muito do Greg desde o primeiro momento que eu conheci ele.
E eu comecei a ficar assustada com aquilo, porque eram muito fortes as coisas que faziam. Eu lembro que eu cheguei numa aula um dia e eu lembro que os alunos, eles falaram para a professora que eu gosto muito, eles falaram assim, se o Greg vir hoje, no primeiro momento que ele abrir a boca, nós vamos interrompê-lo. Eu lembro que essa foi a frase que eu ouvi. Quando eu ouvi essa frase, sabe quando algo dentro de você se incomoda? Que você passa a ficar, sei lá, com... Eu fiquei enojada de estar dentro daquela sala, porque eu falei, cara, é para isso que eu vim aqui, para ver uma pessoa sendo calada em um curso de comunicação? Não faz sentido, né? Peraí, eu só posso ser uma comunicadora se eu pensar igual a você, Yasmin? Eu só posso ser uma jornalista ou ter uma opinião se for igual à sua? Eu só posso gostar de fulano se você gostar, porque se você não gostar, eu não posso gostar dele. Então, assim, era uma grande militância e é uma coisa que as pessoas têm um pouco de medo de rebater, de conversar, porque é um grupo muito forte, é um grupo muito grande, eles têm uma voz muito grande. E isso tudo por uma opinião diferente a deles, sabe? Porque o Greg era uma pessoa educada, legal, prestativa. Cara, ele falava, eu falava, meu, esse cara vai ser um grande comunicador. Seja qual área que ele escolha, televisão, rádio, qualquer área, ele vai ser um grande comunicador, porque ele tinha conhecimento, ele tinha vontade, ele participava da aula, e aquilo começou a me matar. E aí um dia eu estava lendo um livro sobre jornalismo, e aí eu lembro que o autor falou que o jornalismo, a base do jornalismo, né, um dos critérios, um dos pilares do jornalismo, é a imparcialidade. O jornalista, ele precisa ser imparcial, né? Então, o que é uma imparcialidade? É quando você vai na televisão, quando você vai no rádio, quando você escreve uma matéria e você apenas apresenta os fatos, você deixa ali a notícia para que o público decida de que lado ele vai ficar. Você, a não ser que seja um artigo de opinião e seja, né, algo que você realmente ali tem que dar a sua opinião, tem que falar o que você acha. Fora isso, você precisa ser um comunicador imparcial. Você precisa passar a notícia e deixar que a pessoa, quando lê, decidir se ela vai gostar de partido A, partido B, se ela vai acreditar nisso ou naquilo. É isso que é ser imparcial. E eu não via isso no jornalismo, ali dentro da nossa sala de aula. Eu não via isso no nosso curso. E aí eu fiquei tipo, cara, eu tô no lugar certo? E aí eu ficava me questionando direto. E interessante que teve a Semana do Jornalismo e a gente recebeu a Basília, né? Basília Rodrigues. É isso? Tô falando errado? Me corrija se eu tiver. Ela mesma, aquela mulher é perfeita, maravilhosa. Eu creio em Deus que um dia ela vai alcançar o seu podcast, amiga. Então já vou deixar um beijo para ela. Um beijo para você. Você é perfeita. Se quiser me contratar como sua estagiária, vai ser um sonho. E essa mulher, ela falou uma coisa que me deixou maluca, amiga. Eu lembro que eu até compartilhei no grupo, não sei se você vai lembrar disso, mas eu vou falar de novo. Inclusive, ela respondeu uma pergunta minha, gente. Eu tenho printado até hoje, eu guardo no meu celular e quando eu tô triste eu vou lá ler. Eu fiquei muito feliz. Que eu perguntei para ela se é possível, porque eu nunca vejo um jornalista imparcial. Sabe, eu sempre vejo no jornal alguém soltando corda para um lado, para outro, e puxa saco dali, puxa saco daqui. É até agoniante assistir um jornal hoje em dia. É difícil você encontrar um jornal que realmente passe só a notícia. E aí eu perguntei para ela se existe, se tem a possibilidade, se dá para ser um jornalista imparcial nesse mundo. E aí ela contou uma história, né? Ela falou assim que um dia ela escreveu uma matéria e nessa matéria ela lembra que quando ela foi ver os comentários da matéria, tava lá um monte de eleitor do Bolsonaro xingando ela de petista, de comunista, de ladrona e dali para baixo. E aí, beleza, passou alguns dias, ela fez uma matéria criticando ali outro partido, e aí foi um monte de petista, de outros partidos, e falou, sua bolsominion, sua safada, e começou a xingar ela, e aí ela virou e falou para a equipe dela, cara, a gente tá no caminho certo, porque eu tô incomodando A e B. E ela falou, tem sim como você ser um jornalista imparcial, é só você não puxar a sardinha de ninguém. Eu falei, caraca, isso, amiga, isso entrou dentro de mim,
sabe, como, gente, eu fiquei anestesiada depois que ela falou isso, porque ali ela tá dizendo, eu faço jornalismo real, eu passo para o leitor a realidade, entendeu? Eu vou atingir todos os lados, porque eu tô passando jornalismo, eu não tô... Tem jornal que ele só atinge um lado, então o outro, ele fica confortável em ver notícias, em acompanhar, porque ele sempre tá tranquilão. Ela não, o jornal dela pega os dois lados, qualquer lado que seja. Se você tá equivocado, loucão, malucão, se a notícia é boa, ela vai transmitir. E aí vai ficar a critério do público escolher para onde vai. Então eu acho que é, no jornalismo, o que mais me assustou no início foi isso, sabe? E ver que os professores também, eles não tomam muito partido de você. Eles gostam daquela briga, daquele alvoroço, daquele negócio todo. E isso é uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto de ambientes assim. Então, eu me perguntei, 3 semestres me perguntando, né? Será que dá para ser do jeito que eu quero ser? E aí vem a Basília, essa mulher maravilhosa, e me fala um negócio desse. Então dá para acreditar ainda que existe um jornalismo parcial, onde é o público que decide o que ele vai escolher, em quem ele vai votar, em qual, se a militância está certa ou não, é ele que vai decidir. A escolha está na mão dele. É muito legal ouvir você falando isso, porque nós estamos inseridas, né, no mesmo lugar, na mesma sala e tudo. E como você falou, é muito verdade isso, né? Nós que estamos aí, né, nos preparando para ser jornalistas, que já somos, né, mas que a gente vai ser lançado para o mercado de trabalho talvez um pouco ali mais para frente. E é muito legal, porque a gente vê que na sala de aula não tem essa, né, de tipo, não, sejam imparciais, digam simplesmente a notícia. Não, a gente não tem isso. Não, A gente tem aquela coisa, você pode tomar o seu partido, você escreve de acordo com o seu partido, de acordo com o que você acha, de acordo com o que é legal para você, e que o outro se vire com a informação que ele está recebendo. Se ele não gostar, o problema é dele, e não é simplesmente só naquilo que a gente escreve. literalmente, é isso mesmo. Se não Mas é gostar, não também. gostou. O problema é dele, tô fazendo a minha parte. E não é assim. Exatamente. E, tipo, não só quando a gente escreve, mas até mesmo em discussões em sala de aula. Tipo, Sim, coisas que poderiam ser paradas, que poderiam ser impedidas, situações até mesmo desconfortáveis, mas que são levadas até o último, porque nós estamos em um curso de comunicação, a gente precisa saber argumentar. Tipo, não, a gente está num curso de comunicação, mas isso não é argumentação. Isso já é ferir o outro, ferir o que o outro pensa, mas é algo que eu até estava comentando em um podcast que eu participei no Papo 10 esses dias, e a gente estava falando muito sobre isso, sobre as nossas bolhas, né? Tipo, algo que a rede social fez nas redes, mas que também aconteceu na vida real, né? Tipo assim, a gente só segue pessoas que falam coisas que a gente, tipo, acha legal. Mas aí quando a gente é inserido em outro lugar que está totalmente fora daquilo que a gente acredita, a gente não aceita. Porque a gente não tem esse poder de argumentação para estar dos dois lados, entende? Então, como você falou, e como a Basília falou na semana de jornalismo, a gente tem que bater nos dois lados, porque a gente precisa comunicar, independente de quem é que está sendo atingido. É comunicação, sabe? Mas é difícil mesmo. Vou dizer que, como você falou, é muito difícil, porque ver isso na faculdade. E como você falou, né, o senso de justiça que fica na gente, de tipo, caramba, essa situação poderia não ter acontecido, mas aconteceu porque, sabe, a gente está em um curso de comunicação, entre aspas, né? isso. E literalmente isso, porque você até falou, né, como eu vejo isso na minha fé, porque é como eu falei, quando eu via aquilo acontecendo, eu falava, cara, eu sou cristã, e um dos pilares do cristianismo é o amor, né? Paulo mesmo vai dizer, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada valerá. Então não adianta nada você ser uma pessoa culta, inteligente, um professor, um aluno, um presidente, um advogado, se você não tiver amor, empatia para falar com alguém. Eu acho que é muito extremismo quando a gente não aceita a opinião do outro porque a gente não gosta do que ele tá falando, sabe? Não concordar é normal, você é livre para não gostar da minha escolha de voto, de partido, de ideologia, mas eu acho que precisa existir o respeito, sabe? Precisa existir. Eu sempre fui contra, eu não sei se isso vai pegar mal, mas eu sempre fui contra essa ideia de você tem que aceitar. Ninguém tem que aceitar nada. Eu preciso respeitar a sua escolha. Aceitar é outro viés. Eu preciso Uhum. respeitar o que você escolheu viver, o que você escolheu fazer, em quem você escolheu votar, o que você escolheu comprar hoje para comer. Mas eu não preciso aceitar nada, porque aí a gente já está ultrapassando outro limite.
Agora, o limite do respeito é importante, porque o respeito, ele é a base de tudo. Se você respeita alguém, você respeitou a escolha dela. Deixa ela viver do jeito que ela quiser, da forma que ela quiser, acreditar no que ela quiser. Agora, você não pode forçar alguém a aceitar o que você quer. E eu via muito aquilo, alguém tentando calar a voz de alguém, de um comunicador, e é uma coisa que a gente está batendo muito agora, né, Iá? Sobre o jornalista que está sendo calado, a imprensa que está sendo coagida, que não pode falar, e eu via isso dentro de sala de aula. Um aluno que tinha um partido diferente, pensava diferente, via diferente, mas ele não podia expressar aquilo porque ele era julgado. Se ele abrisse a boca, eles iriam calar ele. Então, assim, é hipocrisia quando a gente quer algo que a gente não faz. Né? Então, a gente está muito dentro da nossa bolha, a gente está muito dentro do que a gente acredita e a gente não está escutando o outro. Esse é o perigo da militância, quando a gente fala e não escuta. Né? A gente precisa falar, mas a gente precisa escutar também. Eu tô aqui com você, você me escuta, eu te escuto. Eu preciso sair daqui concordando com tudo que você vai dizer? Não. Mas eu preciso escutar você e respeitar, porque essa é a sua forma de pensar, esse é o seu espaço. E se a gente se respeita, a gente chega lá na frente. Cada um tem seu lugar. Tem jornalista que fala sobre futebol. Eu não gosto de futebol. Eu vou falar sobre outra coisa, mas respeito o que ele escolheu ser, sabe? Deixa ele falar que ele ama o Cristiano Ronaldo e que ele, sei lá, beijaria a chuteira do Messi. Eu acho loucura, mas deixa, ele gosta. É importante a gente saber que precisa, urgente, existir o respeito com as pessoas que pensam diferente da gente. Seria chato se todo mundo pensasse igual. Deixa as pessoas pensarem diferente. É Verdade. normal. E o negócio da censura, tipo, às vezes a gente ouve, né? E a gente pensa que o negócio da censura é muito de cima pra baixo, mas às vezes não é, né? Às vezes é, tipo, do lado, né? A pessoa que tá do lado tá conversando com você e ela fala uma coisa que você não gosta. Aí, tipo, no mesmo momento você já para, tipo, você fica olhando pra pessoa, tipo, você não vai retirar o que você disse, né? Tipo, censurando a pessoa, né? Tipo, você não pode gostar disso, você não pode falar sobre isso. E não é de cima pra baixo, não. Às vezes até, tipo, da pessoa que tá do seu lado, você acaba censurando ela por ter gostos diferentes. E assim, a gente, como você falou, né? É muita hipocrisia falar que, tipo, fulano está censurando, sendo que às vezes a gente mesmo censura outras Sim. pessoas, censura o que as pessoas pensam. Então a gente precisa também ter essa visão, né? De olhar pra gente primeiro, né? Tipo, será que eu não tô Isso. fazendo isso também? Né? É Tipo, porque. exatamente isso. Exatamente isso. É olhar para si e falar assim, cara, eu peço tanta liberdade de expressão, será que eu deixo o outro se expressar? Eu peço tanto respeito, será que eu respeito a opinião do outro? É olhar para si, tá? O problema tá em nós. A gente fala assim, o problema tá na sociedade. Quem é a sociedade? É eu e Uhum. você. Então o problema tá em mim, tá em você. A gente precisa se auto-reavaliar, olhar para dentro de si e falar, peraí, tá, eu não gosto disso. Mas respeita quem gosta, deixa ela falar, dá o espaço para ela falar. Ela pode falar, ela é livre. Deixa ela se expressar. Você não gostar, beleza. Quando você não estiver perto dela, você, sei lá, você fala que não gostou, ou você fala mesmo para ela. Mas não desmereça o espaço do outro, sabe? E outra, o pior, amiga, ali tava todo mundo aprendendo, são alunos. A partir do momento que um aluno fala, não, ele não vai falar, eu não sei onde a gente está chegando. Uhum. Eu não sei o que esperar dos próximos semestres, entendeu? Então, e ver que até mesmo isso pode ter contribuído para uma desistência do curso é muito triste, sabe? É de cortar o coração, porque você vê uma pessoa que realmente foi silenciada. A partir daquele momento ele já não falava mais. Eu vi alguém que realmente foi silenciada por pensar diferente. Não deveria ser assim. A gente briga tanto pela sociedade não aceitar o diferente e, na verdade é a gente que exclui o diferente, porque a gente não sabe conviver com ele. Isso é verdade. Agora, puxando o gancho aí de tudo que você falou, empatia e tudo isso, aceitar o outro, é uma coisa que a gente teve, acho que a gente teve a oportunidade de conversar só uma vez, mas foi muito marcante para mim. E foi muito legal saber que pessoas próximas a mim têm esse mesmo desejo, que foi, eu não sei se você vai lembrar, da vez que a gente falou um pouco sobre adoção, eu nem sei como a gente chegou nesse assunto, queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu sei que é algo que queima no seu coração.
Nossa, realmente, você pegou no ponto fraco meu agora. Eu lembro, amiga, como a gente chegou nisso, porque a gente estava fazendo um trabalho, faculdade, amiga. É a faculdade que nos liga e nos eleva a assuntos, sei lá, da alma mesmo. Porque eu lembro que a gente estava fazendo um trabalho de linguagens midiáticas. E aí a gente precisava fazer um post para as redes sociais e escolher um assunto. E aí a gente usou a nossa agência ajudar. E aí eu falei, amiga, que tal a gente falar sobre violência infantil, abuso infantil e toda essa tudo isso que engloba aí a vida de crianças e adolescentes. Aí você falou, que legal, vamos fazer e tal. E a gente começou a fazer. E eu falei, meu, isso arde no meu coração. É uma coisa que eu quero muito. Eu sou uma mulher que eu quero ter 5 filhos, né? Eu quero ter filhos. E você fala, você vai ter 5 filhos de barriga? Não, eu quero adotar muitos filhos. Porque eu penso assim, eu sou cristã. Isso aqui vai entender realmente quem é cristão. Nós que somos cristãos, nós aprendemos que nós temos um pai, né? Deus é nosso pai. E ele nos adotou. Que igreja nós somos se nós não adotarmos? Sabe? Como que a gente. Se a gente é adotado, por que a gente não adota? O que é amar, gente? Né? Não é amar só aquele que está do nosso lado, aquele que dá para amar. Uma vez eu li uma parte de um livro do C.S. Lewis, e ele falou uma coisa que ardeu no meu coração, e até hoje eu guardo comigo, que ele falou assim, não dá para se vangloriar naquilo que você consegue fazer. Por exemplo, não existe valor nenhum em perdoar aquilo que é perdoável. Não existe valor nenhum em amar aquilo que é amável. Então, em outras palavras, ele está querendo dizer assim, o seu filho, ele derruba água no chão. Ele fala, desculpa, mamãe. É uma água no chão, é o filho dela. Ela vai falar, tudo bem, meu amor. A mãe, desculpa. Não existe valor nisso, porque é perdoável. O perdão, ele só tem valor quando você perdoa aquilo que é imperdoável. Quando você fala, não, não dá para perdoar isso aqui. Não, isso aqui não dá, eu não consigo, não tá legal. Sabe, amar quem você conhece, amar você, e é muito fácil para mim. Agora, amar alguém que silencia o outro como silenciaram o Greg, às vezes me dói. Eu falo, não é possível que essa pessoa é assim, meu Deus. É difícil, Senhor. Por que, meu Deus, amar uns aos outros? Então, entendeu? A gente só tem valor naquilo que realmente é impossível. Sabe, é impossível amar isso, então quando você amar aquilo, vai ter valor. É impossível perdoar isso, então quando você perdoar, aquilo vai ter valor. E aí eu penso numa igreja que só ama o que é possível amar. Sabe, a gente não ama aquele que está sendo maltratado, humilhado, aquele que passa por perseguição, porque a pandemia, a gente olhando para esse momento de pandemia, a gente fala assim, eu vi muito se passar um mundo de sonhos na TV, né? Aproveite que você está em casa e se reconecte com seus filhos, beije a sua mãe, escute uma música, mas aí você pensa em milhares de crianças que usam a escola como refúgio, porque às vezes o pai agressor fica o dia inteiro em casa. Então a escola para essa criança é o refúgio dela. E agora a escola está fechada. Sabe, aquela criança que é abusada constantemente e a escola ou a rua ou os colegas são o refúgio dela e agora ela precisa ficar 24 horas dentro de casa porque é a única forma dela sobreviver. Mas será que ela realmente vai sobreviver? Porque se ela não morrer disso, ela morre daquilo. Porque são crianças, são frágeis, elas estão perdidas por aí. E aí existe uma pequena porcentagem, mas graças a Deus existe, de crianças que são salvas, que são levadas para orfanatos, são levadas pelo Conselho Tutelar, que ficam em lugares, só que é uma meia salvação, porque ela fica lá e ela fica esquecida. Né? Pelo Brasil é muito difícil adotar uma criança. Eu acho que isso era um dos assuntos que mais deveria ser discutidos em TV aberta, em rádio, pouco se fala. Se você falar que você escuta muito falar sobre adoção, sobre a facilidade de adotar, ou até mesmo alguma aula para ajudar pais que querem adotar, é mentira, porque ninguém fala sobre isso, ninguém está nem aí para aquilo que não está dentro da bolha dele, igual você disse. A gente só olha para nós, para o nosso círculo, para o nosso meio. Se o nosso filho estiver dentro de casa, tá tudo ótimo. Se a nossa família estiver dentro de casa, tá tudo ótimo. O filho do outro, quem mandou ele ter, né? Quem mandou não se prevenir? Agora botou a criança para sofrer. Tem que matar um safado, um desgraçado desse, quando a gente olha na TV, né? Mas e fazer alguma coisa?
Oh, meu Deus, olha o tanto de criança sofrendo na África, olha o tanto de criança no orfanato, mas você não faz nada. Não quer adotar? Não adota, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que você precisa adotar uma criança, até porque ela não pode sair de um lugar para sofrer em outro. Mas eu acho que principalmente a igreja do Senhor, que aprendeu a amar, a adotar, que aprendeu a cuidar. Eu vejo isso muito em Jesus, sabe? Quando Jesus está pregado lá na cruz, a Bíblia vai dizer que Maria começa a chorar, e Jesus fala: tá chorando por quê, mulher? E ela fala assim: ah, porque meu filho tá morrendo. E ele fala assim: sabe esse aí que tá do teu lado? E aí a Bíblia vai dizer que é João, né, o discípulo amado. Ele agora é teu filho. João, cuida dela. E Maria, cuida dele. Então, assim, ali foi uma adoção, porque Maria, ela tá perdendo, né, bem dizer, um filho, que na verdade não era dela, né? Ele veio para nós, mas ela tá perdendo um filho, mas ela tá ganhando outro. Entendeu? Então, assim, uma igreja que prega tanto amor, que prega tanto cuidado, família, valores da família, sabe? Tantas coisas assim, deveria ser uma igreja que se mobiliza muito à adoção. Uma igreja que olha para uma criança num lar adotivo, uma criança de 12 anos, 13 anos, que já não tem perspectiva de adoção, porque no Brasil é muito difícil adotar, e quando consegue adotar, geralmente eles optam por bebês, crianças pequenas. Então, ali, quando a criança está na base dos 10, 11, 12, 13, ela já não é mais adotada, ela fica ali até completar a maioridade, e aí só Deus sabe o que ela vai fazer depois de sair dali. Então, eu acho que uma igreja que prega tanto amor deveria amar. E amar é isso. Amar é mais do que amar aquilo que é amável. Você precisa se dispor, precisa ser corajoso. Na Bíblia, Deus nunca chamou alguém para fazer algo dentro da sua zona de conforto. Sempre foram para sair da sua zona de conforto e viver uma coisa além do que era esperado a viver, né? Um pastor de ovelhas vira um rei, um menino vira um governador, sabe? É sempre assim, sabe? Um homem gago vira o libertador de um povo para levar a terra prometida. Você precisa sair da sua zona de conforto. Então, se tem uma coisa que eu, com certeza, com toda certeza, com todo o amor do meu coração, com toda a minha convicção, vou levar para minha vida, vou lutar até os últimos dias da minha vida, é referente à causa da adoção. Se um dia Deus me levar a lugares altos, será nesses lugares que eu vou abrir a boca e falar: povo, sabe, pense, repense. Eu acho que isso é uma coisa que tinha que ser conversado para casais que estão construindo sua vida, que pensam em casar. Isso deveria ser, e não só a igreja. Eu falo muito da igreja porque eu penso muito da minha fé, né? Algo que começou por conta da minha fé, esse amor em mim. Talvez se eu não fosse cristã, eu não visse o amor como eu vejo, né? Porque geralmente as pessoas que não são cristãs, não generalizando, mas elas não entendem o amor como a gente entende. Elas amam quem elas querem amar. Nós não, nós temos que amar até aquilo que é difícil de amar. Então, por isso que eu falo muito da igreja, mas eu acho que isso é para tudo, para todos, sabe? A adoção, olhar a adoção como um bem maior. Eu mesmo tenho uma irmã adotada, eu tenho 2 tias adotadas, na minha família tem um histórico de adoção, de pessoas que lutaram pela adoção. Eu amo isso, essa causa, e se eu puder falar muito sobre ela, eu vou falar. E é isso, falei demais, perdão. Não, sem problema. E eu lembro que conversou bastante sobre isso, e praticamente tudo que você falou aqui, você me falou também. E depois de um tempo, né, que isso ficou uns 2 meses, assim, tipo, muito forte no meu coração. E todas as vezes que eu pensava sobre isso, eu chorava. E eu lembro de ter assistido, tipo, vários documentários e várias coisas sobre isso. E esses dias lançou um filme na Netflix, acho que é De Repente Família, alguma coisa assim, que é sobre adoção. Tudo bem que a adoção nos Estados Unidos é totalmente diferente da adoção no Brasil, mas ainda é muito parecido, vamos dizer assim, na questão de adequação, sabe, da família com a criança e tudo isso. E como você falou, né, tipo, a criança vai ficando mais velha e talvez vai ficando mais difícil dela ser adotada, né? Quase nunca ela é adotada. É muito difícil quando a criança já é mais velha e quando são, tipo, vários irmãos, né? Tipo, Nossa, de são. verdade. E aí, tipo, cada um com uma idade, então, tipo, fica bem difícil. Até porque Que quando as acabam pessoas. sendo separados, né? Sim, ou se não, assim, a pessoa fala assim, ah, eu quero adotar e tal, mas aí eu quero adotar só 2 desses irmãos. E aí Sim. os outros 2 ainda ficam no abrigo e perdem totalmente o contato. Por isso. E aí esse filme, ele fala exatamente sobre isso. São 3 irmãos,
uma pequenininha, um mais velho e uma menina, acho que ela tem 15 anos, e mostra muito isso, sabe? E eu não sou uma pessoa de filme, e não sou uma pessoa que chora em filme, né? Então, não choro na vida, mas tudo bem. E Mesmo, aí, coração peludo, gente, ela tem um coração peludo. tipo, foi muito legal ver isso, sabe? Tipo, no começo as crianças, tipo, não queriam que eles fizessem nada por eles, e nem nada disso, e, tipo, não queriam que arrumasse o cabelo, não queria que fizesse nada, e aí depois, tipo, do nada, esse amor começa a surgir, né? Tipo, a história é mais ou menos assim, um casal que eles não querem ter filhos, mas aí eles pensam, por que não adotar? E aí eles entram nisso com uma cabeça, tipo, muito, vamos fazer, né? Vamos ver no que vai dar. E aí depois, quando eles entendem a seriedade de tudo aquilo, eles percebem que eles já têm a família deles ali, sabe? Aquelas 3 crianças são a família deles. E, tipo, ela não teve que gerar aquelas crianças, mas ela ama tanto aquelas crianças que ela daria tudo por eles. E assim, lindo, 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 lindo o filme. E, tipo assim, tem tudo a ver com isso que a gente tá conversando. E algo que você falou, né? Nós, como igreja de Deus, igreja de Jesus, a gente tem que entender isso, né? Tipo, Jesus, ele veio para nos adotar, né? Tem até uma palavra que diz que o Espírito que está em nós clama Abba Pai. Então, o Espírito Santo que está em nós, ele diz Paizinho. Tipo, Jesus, ele vem, ele nos ensina o Pai Nosso. E aí, o Espírito Santo que está em nós, ele chama de Paizinho, sabe? É uma intimidade Sim. maior. Essa questão de realmente ser adotada. E uma coisa legal e de ser comparada também com a adoção de Cristo para nós, é que assim como essas crianças, muitas vezes, a gente não conhecia o que é esse amor de verdade. Então, pra gente, quando a gente encontra Jesus e a gente recebe essa cachoeira de amor que é derramada sobre nós a todo tempo, é difícil pra gente olhar e falar assim, nossa, é real que fulano tá me amando assim, nossa, é real que Deus me ama desse jeito. E para as crianças é a mesma forma, sabe? Então eu vejo que às vezes não, mas que adoção para essas crianças é essa conexão que Deus tem com a gente. Então, a mesma conexão que Deus tem com a gente é a conexão que nós que queremos adotar, queremos ter com essas crianças, sabe? O mesmo amor que é derramado sobre nós queremos derramar sobre a vida dessas crianças. Por mais que seja difícil aceitar esse amor, por mais que ela não aceite naquele primeiro momento, assim como nós não aceitávamos esse amor de Deus, mas é entender isso. Como você falou, a gente fala sobre muita coisa, mas a gente não fala sobre adoção, a gente não fala sobre essas crianças, sobre esse sistema que é muito, tipo, demorado, e que eu entendo que ele seja demorado, porque quando você vai ter um filho biológico, demora um pouco, né? São 9 meses ali esperando. Eu acho que essa demora, ela é válida para ver se realmente aquela pessoa quer realmente aquilo, que ela não tá entrando por motivos errados, e para que a criança, quando ela entra em um lar, ela seja, tipo, muito amada e tal. E eu vejo também essa questão de, tipo, a igreja ser a resposta para a sociedade, sabe? A igreja precisa ser a resposta para a sociedade. Eu até Sim, vi um sim, documentário sim. que eu estava assistindo, que estava falando assim que no Brasil nós temos não sei quantas mil igrejas, que se cada igreja adotasse uma criança, não teria mais nenhum órfão no país. E outra coisa assim que também, tipo, mexe muito no meu coração é pensar nas causas do coração de Deus, que é o órfão, a viúva e os E o necessitados. necessitado. Então, Exatamente, falou então a tudo. gente não pode. Como que a gente diz que é cristão, mas a gente não se importa com o que o coração de Deus se importa, sabe? Deus fala, cuida das viúvas, cuida dos órfãos, cuida dos necessitados, cuida desse povo. Então, assim, a gente precisa, como igreja, voltar os nossos olhos para isso. Não simplesmente, né, para aquela coisa de a teologia da prosperidade, eu quero ser grande, eu quero ter muito dinheiro. Não, gente, isso passa, isso fica. O que a gente pode fazer que vai ser eterno, sabe? Que vai ter um impacto eterno na vida de alguém, que vai abençoar alguém de uma forma que a gente nunca imaginou que poderia fazer, mas que o Espírito Santo nos dá capacidade para fazer. Exatamente. Isso é uma coisa muito interessante que você falou também, que para quem ouvir esse podcast pode falar, mas elas acham que é um mar de rosas adotar uma criança, não é demorado. É demorado sim. Isso é uma coisa que eu acho que se a gente falasse mais sobre adoção, talvez esses processos eles já estariam em modificação para melhoramento, para que as crianças pudessem chegar até famílias. É um processo demorado? É. Mas eu penso assim que precisa ser um processo não tão demorado, mas ele precisa ter uma demora porque essa criança já sofreu. Então, precisa saber para onde ela está indo, quem vai
adotá-la, quem vai cuidar, quem são as pessoas. Ela também não pode sair de um lugar de sofrimento para chegar em outro lugar e sofrer mais. Ela precisa de um lugar agora de apoio, de cuidado, um lugar onde ela cresça e entenda que ela faz parte da família. Também não dá para adotar uma criança e sempre lembrar ela 24 horas que ela é adotada. Uma coisa aqui em casa que minha mãe proíbe todo mundo é de dizer sobre adoção, né? Ela sabe que é adotada, mas aqui ela é nossa irmã. E ela sempre vai ser. Porque amar, né? Nós não somos filhos de sangue de Deus, mas ele é nosso pai. E nós não temos dúvidas disso, né? E essa realmente é uma das maiores causas de Deus, né? Na Bíblia tem uma passagem onde Jesus vai dizer aos discípulos, né? Eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, não me deram de beber, eu estive nu e não me vestiram. E eles vão falar, ué, Jesus, você tá ficando doido? Quando é que fizemos essas coisas? Ele falou assim, porque quando você não faz os meus, você não faz a mim. Então, enquanto a igreja não entender que nós não viemos aqui para ganhar bênçãos materiais, porque a Bíblia diz que isso aí é consequência. Nós receberemos, né, como consequência. Serão bênçãos de Deus. Mas Deus, ele constituiu na Bíblia inteira uma família, né? Então, enquanto nós não entendermos como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, que nós viemos aqui para amar, para cuidar, para levar as pessoas a se sentirem amadas, protegidas, como Cristo nos faz sentir, a gente não entendeu nada de Jesus. A gente só está indo na igreja. Realmente. Agora nós estamos chegando aí nos momentos finais desse podcast, que tá incrível. Assim, tipo, Nossa, eu achei que eu não ia conseguir falar nada. eu sabia que ia render. E aí, hoje, eu coloquei lá no Instagram do Bloomcast, coloquei e perguntei para as pessoas qual era a palavra favorita delas, né? E aí algumas pessoas responderam, e eu vou te falar essa palavra. Eu gostaria que você me falasse alguma situação, algo que te lembra isso, tá? Então, Tá a primeira palavra é gratidão. gratidão. Cara, eu tenho gratidão. Eu tenho gratidão por muita coisa. Eu sou uma pessoa muito grata. Eu sei ser grata. Né? Não é por demagogia, não. Eu sei ser grata. Eu sou grata até um pirulito quando eu ganho. Mas eu acho que a minha maior gratidão foi. Acho que foi ter encontrado vocês no curso. De tudo, assim, da minha vida, eu acho que foi ter encontrado vocês. Porque eu sou uma pessoa de muitos amigos, né? Mas nem sempre quem a gente é amiga é nosso amigo de volta. Uhum. E quando eu entrei na faculdade, eu encontrei vocês, que é um sonho, quem me conhece sabe, o meu sonho é ter uma família, ser uma escritora e terminar uma faculdade. Eu não tenho muitas ambições na vida. Quando eu penso em gratidão, eu lembro como Deus me levou a esse curso, como Ele me levou a conhecer vocês e como cada dia eu sei que eu fiz a escolha certa. Então eu tenho gratidão em conhecer vocês, em ter esse grupo de apoio, sabe, ter vocês na minha vida. Acho que a maior gratidão foi quando eu recebi uma mensagem sua dizendo, amiga, eu vou te entrevistar. Eu falei, não. Aí você falou, não, eu vou te entrevistar, porque eu quero ter pessoas que eu gosto. E eu falei, cara, obrigada, Senhor, porque existem amigos, existem milagres por toda parte. É só a gente parar para olhar e entender que Deus está em todos os lugares, que a gente precisa ser grato em cada detalhe. Então pode parecer pouco, mas para mim é muito. Gratidão em ter começado um curso onde eu sei que vai me levar para lugares para falar sobre adoção, para falar sobre leitura, para chegar em pessoas, e gratidão por conhecer pessoas que estão comigo e que vão comigo até o final. Eu tenho gratidão nisso. Ai, meu Deus. Quem, Thalita? Pelo amor de Deus. Não. A próxima palavra, para quebrar o gelo, né, para sair desse momento assim tão emocionante, a próxima palavra é comida. Comida, McDonald's. Meu Deus, eu sou uma grande comilona, mas eu sou uma grande fã de McDonald's. Gente, quer me ver feliz? Me leva no McDonald's. Gente do céu, eu sou viciadíssima no McDonald's. Para você ter ideia, se o Ronald McDonald quisesse casar comigo, eu casava com ele. Só para ter McDonald's de graça todo dia. Gente do céu, olha isso. Meu Deus. A próxima palavra é protagonismo. Protagonismo? Cara, protagonismo. Nossa, me pegou essa palavra agora, hein? Não sei, eu acho que protagonismo me lembra algo em evidência. Acho que protagonismo
no jornalismo, das mulheres no jornalismo. A Semana do Jornalismo, ela me lembrou muito mulheres. Tinha muita mulher e eu tava muito animada. Não sei se você lembra, eu mandava muito no grupo. Gente, essa mulher é maravilhosa. Não, gente, hoje, essa mulher de hoje, ela é maravilhosa. Não, nossa, essa daqui, gente, eu quero trabalhar com essa mulher. Porque eu acho que as mulheres precisam estar em protagonismo no jornalismo. Eu acho que a gente precisa crescer mais, não por ideologia, não estou falando nada ideológico aqui, eu estou dizendo mesmo o espaço das mulheres. Eu acho que uma mulher, ela é importante, ela influencia, ela tem um papel muito importante, até mesmo na história da humanidade. Deus não criou Eva porque Adão estava sozinho, Deus criou Eva porque Deus tinha um plano na história da humanidade com as mulheres. Eu acho que a mulher é o maior exemplo de protagonismo, até mesmo porque nós não estaríamos aqui se não tivesse uma mulher que nos gerasse, né? E eu não estaria nessa faculdade se não fosse a minha mãe que me apoia tanto. Então, protagonismo para todas as mulheres, jornalistas, cozinheiras, professoras, todas nós, que nós venhamos atingir muitos lugares ainda. E é isso aí. Influenciar muitas meninas a quererem mais da vida. E a última palavra é Deus. Deus, ele é tudo para mim. Eu acho que eu falei o nome de Deus aqui, eu citei vários versículos umas 50 vezes. Acho que já deu para perceber que eu sou muito... eu tenho muita fé naquilo que eu acredito. Eu não sou religiosa, eu creio no Deus que eu sirvo. Eu sei quem ele é, eu sei que ele cuida de mim, que ele me guarda, que ele tem um propósito maior para tudo, não só para minha vida, mas para a vida de cada pessoa, até mesmo para esse momento que nós estamos passando. Eu acho que Deus é confiança, é esperar, é agradecer, ter fé e confiar que ele vai tirar a gente dessa, que ele é grande, e se você ainda não conhece Deus, eu te convido a conhecer, viu? Amiga, eu só tenho a te agradecer, porque foi maravilhoso, mais do que eu achei que seria, tipo, de verdade, tava com uma expectativa, mas, né, dobrei a minha expectativa depois, de verdade. Ai, que bom, amiga, sério. Estou muito feliz que você foi a primeira convidada do Boom, não podia começar de outra maneira, Tata, muito obrigada, Iá. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu tava nervosa, você me conhece, ela me conhece muito, gente. Ela sabe que eu sou muito envergonhada, que eu sou tímida, que eu não gosto das coisas que eu faço, eu não acredito em mim. Mas que bom que eu encontrei alguém que acredita. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu espero que o Bloomcast cresça, cresça, cresça. Eu vou ser uma das maiores, publicidades para você. Eu sou uma das suas maiores fãs. Eu acredito muito em você. Muito, 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 muito obrigada. Amo você. Um beijo para todo mundo. Ai, não dou conta. Então, gente, é assim que a gente termina o nosso primeiro episódio do Bloomcast. Obrigada por você que chegou aqui até o final. E é isso, gente. Depois de ouvir esse podcast, vai lá no nosso Instagram, comenta alguma coisa. A gente vai fazer um postzinho com a Thalita lá. Então fica de olho. E até o próximo Bloomcast, gente. Tchau, tchau. Tchau, beijo.